Leão Azul foi valente e derrotou o Amazonas em Belém. Tem a vantagem de jogar pelo empate na Arena da Amazônia. Paysandu joga mal, perde para o Manaus e vai precisar reverter o quadro na Curuzu no próximo domingo. É o Nesf Segundo Guerra para você a partir de agora. Copa Verde, fase de quartas de final, jogos de ida, o confronto Pará e Amazonas foi movimentado. Os mandantes venceram os seus jogos. O Remo derrotou a equipe do Amazonas e o Manaus venceu o time do Paysandu Esporte Clube. Na quarta-feira, no Baenão, com quase 10 mil espectadores, o Amazonas saiu na frente com o gol do Diego Torres, numa falha do Natan, bola recuperada pelo Patrick e o gol do Diego Torres com desvio da zaga. Ainda no primeiro tempo, o Remo reagiu. Primeiro com Echaporã marcando o gol de empate. Na metida de bola do Jonilson, a arrancada do Matheus Anjos e o passe só para o complemento do Echaporã. 1-1. No finalzinho da primeira etapa, o gol da virada. Uma metida de 3 dedos do Henrique para a penetração do Ribamar. Ele, cara a cara com o goleiro, bateu cruzado para fazer o gol da vitória do Clube do Remo. Foi o gol da vitória, mas o segundo tempo foi sofrido, foi dramático. Até porque Echaporã foi expulso com menos de 4 minutos da segunda etapa. E o Remo resistiu bravamente à pressão, ao domínio da equipe do Amazonas. A Onça Pintada encurralou o Remo, mas a postura defensiva do Leão, a força, a determinação, a vontade deram ao Clube do Remo a condição de sair na frente neste jogo de 180 minutos. O time foi aplicado, foi focado e isso animou o torcedor. É claro, o jogo em Manaus deste sábado é um jogo difícil, mas o Remo tem a vantagem do empate. E se mantiver esta aplicação, pode sair classificado sem dúvida alguma da capital manauara. O Paysandu, por seu turno, foi jogar em Manaus, na Arena da Amazônia, com pouquíssimo público, contra o Manaus. Começou bem, pelo menos os primeiros 10 minutos mostravam um Paysandu aceso no jogo. Mas foi só isso, a chama apagou e o Manaus passou a ser a equipe objetiva. Foi assim no gol único do jogo. Uma jogada pelo lado esquerdo do ataque manauara, o Paysandu desprotegido, bola na área, o corte parcial e o Adenilson chegou para mandar para o fundo do barbante. 1-0 e depois disso o Manaus teve outras chances. O Paysandu teve mais posse de bola, mas sem nenhuma criatividade. Rondou a área da equipe do Manaus, o Gavião Real se defendeu e o Paysandu não conseguiu construir sequer uma jogada de definição. Um lance claro a partir do momento que o Manaus fez 1-0. E, aliás, 1-0 foi pouco. O próprio técnico Hélio dos Anjos reconheceu que o time não conseguiu jogar, faltou competência para o Paysandu, faltou lucidez para a equipe bicolor. O time realmente ficou devendo e a apresentação pífia tem que servir de lição para o jogo da volta. O Manaus vem com a vantagem do empate e o Paysandu precisa ser agressivo, precisa ser impositivo para conquistar a classificação. Precisa vencer o jogo. Se vencer por uma diferença mínima, a decisão será nos tiros livres da marca do pênalti. Mas foi uma exibição que não pode ser esquecida. Ela foi ruim e ela precisa ser olhada para que o Paysandu possa se apresentar melhor já no jogo da volta. Sábado, 18 horas, na Arena da Amazônia, teremos Amazonas e Remo. E o técnico paraguaio Gustavo Morínigo está buscando o substituto do Echaporã, que foi expulso no jogo. Kelvin pode ser o Ronald, vamos aguardar para conferir. No mais, a equipe do Remo será a mesma que derrotou o time amazonense no jogo de ida. Remo tem alguns jogadores ainda no departamento médico, tem o Ícaro, tem o Pavani, tem o Marco Antônio, tem o Filipinho, mas o time está pronto para o jogo. O Remo deve atuar com Marcelo Rangel, que foi uma figura importante no jogo da ida, Thales, Jonilson, Líger e Natan, Henrique, Jaderson e Matheus Anjos, Silas, Ribamar e Kelvin ou Ronald, este é o time do Remo para o jogo deste sábado. Já o Paysandu para domingo, fica a expectativa da recuperação de virose do Edilson e do Biel.
Tem também a transição do Michel Macedo. O Brian está lesionado, está fora. Vamos ter que aguardar um pouquinho mais. De qualquer maneira, dá para arriscar uma escalação bicolor, depois que o Hélio dos Anjos lavar esta roupa suja e focar o time para esta decisão deste domingo. Vale vaga na fase semifinal e a expectativa é de um clássico rei, de um repá. Mas vamos ver como é que as nossas equipes se comportam. No caso do Paysandu, só a vitória interessa. E o time do Paysandu deve ser Diogo Silva, João Vieira ou Edilson, Wanderson, Lucas Maia e Kevin, Leandro Vilela ou Gabriel Bispo, Val Soares e Robinho ou Biel. Na frente, Jean Dias ou Edinho, Nicolas e Vinícius Leite. A tendência é que seja este o time do Paysandu com as dúvidas colocadas. Vamos lá. A expectativa é repar na semifinal da Copa Verde. Só depende de nós. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.